O auditório da FMP foi palco da 9ª Semana Acadêmica promovida pelo CAS. O FMP Cast reprisa mais uma das palestras realizadas no evento. Muito obrigada. Eu vou iniciar agradecendo ao colega Estevão pelo convite, ao colega Rafael por ter introduzido tão bem o assunto e especialmente ao meu professor André Maia, que com muita paciência, com muita dedicação, me orientou no mestrado, com o tema também de compliance. E se não fosse ele, acho que eu não teria terminado o mestrado. Precisa de muita paciência para me orientar em qualquer coisa. E ele teve essa habilidade no tempo que durou o mestrado. Agradeço também a presença de vocês aqui. Eu sei que é complicado sair das aulas para participar de uma palestra. Às vezes a gente fica em dúvida se desce ou se fica na sala de aula, é complicado mesmo. Eu fui aluna e às vezes eu tinha essa dúvida também na faculdade. Então eu agradeço a todos por estarem aqui. Falar sobre esse tema, ele é fácil e complicado ao mesmo tempo. O compliance ele começou nos anos 60 e 70 nos Estados Unidos, depois, no meio de um escândalo ali que a gente chamou de Watergate. O que aconteceu nesse escândalo? Foi um escândalo que derrubou o presidente Nixon. Foi um escândalo que tratou, resumidamente, sobre verbas de campanha que patrocinou políticos dos Estados Unidos no exterior. Depois daí a gente teve a FCPA, que regulamentou isso que estava acontecendo. Se vocês querem saber um pouco mais sobre esse escândalo que aconteceu, vocês podem assistir um filme. Vocês primeiro vão ler bastante, estudar bastante, pesquisar bastante, escrever muitos artigos científicos. Aí, depois de tudo isso, vocês podem assistir um filme muito bom, que provavelmente, quando ele foi lançado, nem os pais de vocês se conheciam, pela carinha de vocês aqui, que é chamado Todos os Homens do Presidente. Eu acho que ele foi lançado em 76 ou 78. E ele é um filme muito bom, ganhou diversos Oscars. E aí, quando saiu a FCPA, as empresas brasileiras que tinham relações com as empresas norte-americanas, elas precisaram começar a se adequar a essas normas americanas de compliance e anticorrupção. Então, o compliance começou a chegar no Brasil de forma bem lenta. Mas aqui, o colega Rafael já falou o que é compliance, então assim eu não vou repetir. O que eu entendo que é importante falar? Existe um cuidado para falar sobre compliance. O compliance ele é muito mais do que dizer que está em conformidade com a lei. Às vezes a gente vê um presidente de uma grande empresa, um CEO, aí ele vai dar uma declaração e aí ele diz assim: agora a nossa empresa está em conformidade com a lei. Quer dizer que antes do programa de compliance não estava? Agia de forma ilegal? Agia em desconformidade? Agia cometendo ato infracional? Então, assim, tem que ter algum cuidado quando se fala isso. O compliance ele é muito mais do que isso, como o colega Rafael já falou. O compliance ele trata de mitigação, principalmente. Mitigação de riscos trabalhistas, mitigação de riscos criminais, mitigação de riscos. Agora a gente fala muito no compliance sobre compliance antidiscriminatório. A gente fala em riscos, a gente fala da parte muito humana da empresa. No Brasil, o compliance começou a ser regulamentado lá em 2013 com o decreto, não me lembro o número do decreto agora, gente, desculpa, mas foi em 2013, com a lei anticorrupção. E, a partir dali, a gente teve o quê? A responsabilidade objetiva da empresa. O que falava, basicamente, esse decreto? Que as empresas que tratavam com a administração pública, elas precisavam
elas precisavam não cometer nenhum ilícito, nenhum ato que prejudicasse a administração pública. Se cometessem, elas teriam uma responsabilidade no âmbito civil e no âmbito administrativo. Reparem que essa lei não tratava no âmbito criminal, só no civil e no administrativo. Depois daí, quem que se submete a essa lei? Todas as empresas que tratam de alguma forma com a administração pública. Tá bem? Depois de 2013, a gente teve um outro decreto, que foi o decreto de 2015, mas ele já foi revogado por um novo decreto de 2022, então eu nem vou tratar ele. Qual era a penalidade para quem infringia esse decreto? Multa. E tu era obrigado a publicizar, seja em site ou nas redes sociais da empresa, a sentença condenatória. Pode parecer pouco essas duas situações, mas assim, a multa ela era bem alta. E publicar no site da empresa, publicizar essa sentença condenatória, causa um dano muito grande para a imagem da empresa. E como é que o compliance entra ali de forma mais objetiva? Toda empresa que tem um compliance efetivo, que tem medidas de mitigação efetivas, isso é avaliado para diminuir o valor da multa. Isso está regulamentado principalmente no artigo 56 do decreto, está aqui, 11.129, desculpa, gente, eu não decoro nada. No artigo 56, ele diz assim: para fins do disposto neste decreto, programa de integridade consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes e irregularidades e ilícitos praticados contra a administração pública nacional e estrangeiras e fomentar e manter uma cultura de integridade no ambiente organizacional. Se existe isso aqui na empresa, a multa é um argumento para que a multa possa ser diminuída. Esse decreto também trouxe uma novidade, o decreto de 22, que é o que compõe, o que limita, o que traz, o que é um programa de integridade. E isso ele traz nos vários incisos do artigo 57. O que tem de mais importante aqui? Todos esses incisos são importantes, mas o que tem de mais importante aqui? O comprometimento da alta direção, um código de conduta eficiente, treinamento de funcionário, mitigação de riscos, e por aí vai. O que o compliance ajuda para prevenir os riscos, que é mais a parte objetiva da nossa palestra? Principalmente programas de mitigação de riscos. Toda vez que o compliance ajuda a prevenir, detectar e remediar qualquer risco que a empresa possa ter, o compliance auxilia a prevenir ilícitos penais ou atos infracionais. Vejam bem. Aí, um dos motes também dessa palestra é: aonde que entra o profissional do direito aqui? O profissional do direito aqui serve para trabalhar todas essas orientações junto da empresa. O profissional do direito, em que pese tu não seja obrigada a ter uma formação em direito para trabalhar com compliance, o profissional de direito, na minha visão e na visão de muitos doutrinadores, ele é o mais adequado para trabalhar aqui. Porque, com certeza, ele é o mais treinado e adaptado para interpretar as leis e ajudar a colocar as leis, os decretos e os regulamentos em funcionamento. O mercado de compliance, ele não para de crescer. Ele é um mercado difícil de ingressar. Eu não vou dizer que vocês vão sair daqui e vão colocar no site ou no Instagram que trabalham com compliance. E aí depois vocês vão ter pessoas ou empresas batendo na porta de vocês dizendo que querem um código de conduta ou que querem
implementar um programa de compliance na empresa, porque não é bem assim. Estou errado? Gente, é muito mais fácil vocês iniciarem uma carreira trabalhando com direito civil, direito penal, trabalhista, por exemplo, do que começar a trabalhar com compliance. Compliance requer uma estrutura muito maior do profissional. Mas, assim, existem muitas formas de ingressar no mundo do compliance. A gente tem na OAB, por exemplo, a Comissão Especial de Compliance, que, por acaso, eu sou a presidente. O compliance ele tem muitas particularidades. O que eu noto é que quem entende de compliance entende muito. E quem não tem muita familiaridade não entende nada. Um colega veio conversar comigo e disse assim: eu vi que tu é presidente de uma comissão que tem uma matéria que me interessa e eu gostaria de fazer parte. É a comissão de compliance, né? Eu disse, eu gostaria de integrar, pode ser? Eu disse, pode, mas primeiro tu tem que entender que é a comissão de compliance. Depois disso, tu pode participar de umas 2 ou 3 reuniões e se tu te interessar pela matéria e começar a estudar, tu pode fazer parte, não tem problema. A gente tem eventos que são mais iniciais e a gente tem eventos que são um pouco mais avançados para o pessoal que tem mais intimidade com a matéria. Também não é incomum o pessoal falar, ao invés de ESG ou ISD, falar ESG. Parece engraçado, gente, mas, assim, já aconteceu isso. A gente sai, às vezes, quando está na graduação ou na especialização, a gente quer currículo para ingressar num mestrado, a gente sai fazendo artigo científico para tudo que é evento que tem por aí. E, às vezes, a gente não sabe muito bem, e aí o tema do congresso é tal, e aí a gente tem que apresentar o artigo, e eu estava uma vez numa banca avaliadora, e eu ouvi um ESG da pessoa que estava apresentando. Aí, na hora de, enfim, dar o feedback ali para o colega, de forma muito educada, tu tem que falar a palavra ESG ou ISD várias vezes para a pessoa ver que a pronúncia não é aquela. Então, a comissão de compliance ela está de portas abertas para quem quiser fazer parte, vocês não tenham a menor dúvida disso. A gente vai ter agora um curso no final do ano para pessoas que querem iniciar. É um curso gratuito pela ESA. Ele é o básico do básico do básico. Eu espero que o professor André Maia tenha agenda para participar. Sempre que ele tem agenda, eu costumo convidar, sempre que ele tem agenda, ele participa. É um evento mais básico mesmo. Depois a gente vai ter um pouco mais avançado. As pessoas também, alguns colegas também reclamam. É difícil agradar todo mundo. Uns querem uns eventos mais iniciais, outros querem uns eventos mais robustos, com mais conteúdo. Então, a gente tenta agradar todo mundo. Eu não sei daqui quem estuda compliance ou quem tem mais interesse sobre a matéria. Todo mundo? Quem está aqui? Vocês a maioria costuma estudar compliance e tem interesse na matéria? Sim. Isso é muito bom. Vocês têm um campo que é complicado de entrar, mas quando entra, ele é muito bom. Muitos profissionais do direito buscam o compliance também porque estão um pouco cansados do litígio. Trabalhar no judiciário ele é bem complicado. Às vezes a gente entra numa sala de audiência e os atores que estão ali, seja ele o colega, seja ele o promotor, seja ele o juiz, às vezes sai tudo certo, a urbanidade está ali, e às vezes a urbanidade não está, e quando não está, as coisas ficam muito complicadas. Às vezes a gente entra estressado numa audiência e é briga o tempo todo.
Depois de alguns anos, a gente cansa disso e quer procurar uma área mais pacífica e menos belicosa. E o compliance é uma área menos belicosa. O compliance é uma área muito tranquila de trabalhar. Vocês vão ter experiências e contato com várias áreas. O compliance ele trabalha com diversas áreas que não são do direito. Por exemplo, treinamento de colaboradores, treinamento de funcionários. Vocês têm que dar treinamento, por exemplo, sobre o próprio código de conduta da empresa, o próprio código de ética da empresa, para que os funcionários saibam como agir, como a empresa trabalha, como agir em conformidade com a ética da empresa. Nem sempre é a gente que consegue dar esse treinamento. Então, a gente tem que chamar outra pessoa para fazer isso. E aí, a gente trabalha com diversas áreas. Como que mais especificamente o advogado entra ou o advogado tem mais exclusividade na área do compliance? Quando a gente tem um litígio. Quando a empresa não trabalha, quando a empresa é acusada de de cometer alguma fraude porque não cumpriu a integridade da empresa, não cumpriu o que deveria cumprir, ela recebe alguma denúncia, ali é só a gente que atua. Ali a gente volta um pouco para o litígio e ali é só a gente que atua. A gente vai ter que elaborar uma defesa para apresentar, tanto no âmbito jurídico quanto administrativo, a gente vai ter que elaborar uma defesa para essa empresa. Ali é só a gente que faz. Pessoal, assim, para me encaminhar para o final, compliance é uma área maravilhosa de trabalhar. É uma área tranquila. É uma área que traz felicidade. Às vezes um pouco diferente do judiciário. Mas é uma área que requer muita especialização. Como é que vocês podem se especializar? Tanto na faculdade, com cursos de extensão, com especializações, quanto fazendo treinamentos com certificações. As certificações no compliance, elas são muito importantes. E aí vocês vão buscar lugares que fornecem essas certificações. Aí eu não vou falar nomes, enfim, para não fazer propaganda. Eu não costumo fazer propaganda de lugares, mas, enfim, tem diversos lugares onde vocês podem buscar essas certificações. Tem certificações para fazer o programa de implementação de compliance. Tem certificações para que vocês trabalhem com investigações internas. Investigação interna, particularmente, é uma área que eu gosto bastante. E, a partir dali, vocês vão estar preparados para trabalhar nas empresas. Se vocês tiverem alguma dúvida, a comissão de compliance está sempre de portas abertas para ajudar vocês. Eu espero ter auxiliado nas dúvidas que vocês têm, eu espero ter auxiliado e ter... como é que eu posso dizer? E ter... não hesitei assim... não ter instigado vocês, obrigada, ter instigado vocês a buscar o compliance depois que vocês saírem da faculdade. Muito obrigada por terem me ouvido e por terem vindo aqui.